Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton. Hoje nós temos aqui o plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental, é o PET volume 4, e vamos então corrigir a semana número 4, que tem como objeto de conhecimento gráficos estatísticos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Bom, a semana número 4 é uma semana bem cansativa, os textos são bem extensos e no final pede basicamente a sua opinião, né? Com exceção da questão número 1. As questões 2 e 3, elas vão pedir a sua opinião, vão pedir para você escrever aí o que você achou, então acaba sendo uma resposta bem pessoal. Então, questão 1, gráfico de linhas é mais usado quando queremos analisar a evolução de uma situação ao longo de um período. A seguir, mostra-se um exemplo desse tipo de gráfico com uma breve avaliação da evolução do produto interno bruto per capita, da dinâmica do consumo das famílias, também por habitantes, e do recorde produtivo das atividades econômicas de 2010 a 2018. O PIB pode ser calculado por meio de 3 óticas: produção, despesa ou demanda e renda. A ótica da produção é obtida pelo valor dos bens e serviços criados na economia, segundo a contribuição de cada atividade econômica no processo produtivo. A ótica da despesa ou da demanda é a média pelo valor dos usos finais, que se dividem em consumo final, formação de capital, exportações, descontadas as importações. A ótica da renda é obtida pelo valor do pagamento pelo uso dos fatores produtivos, que se distribui entre remuneração, excedente operacional e rendimento misto. Desde 2010, houve tendência de crescimento da parcela de remunerações do trabalho sobre o PIB, movimento que perdurou até 2015, estabilizando-se e regredindo-se nos anos seguintes. Assim, entre 43 países da base de dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil situou-se na 31ª posição em relação à participação das remunerações do PIB. Então, dados do IBGE 2020. Coloque V ou F, né? Verdadeiro ou falso. Desde 2010 até 2018, houve crescimento da parcela das remunerações do trabalho sobre o PIB. Bom, nós precisamos olhar então para o gráfico. Então está aqui. De 2010 até 2018 houve crescimento. Bom, eu vou colocar falso, né? Porque a partir de 2016 houve uma redução, houve um decrescimento. Então aqui nós ficamos com falso. O PIB pode ser calculado por meio de análise de produção, despesa ou demanda e renda. Verdade. Isso está no texto. O PIB não tem relação nenhuma com as atividades econômicas e a dinâmica do consumo das famílias. Bom, muito pelo contrário, né? O PIB, na realidade, ele serve para medir atividade econômica. Então, se ele serve para medir atividade econômica, depende sim das atividades econômicas, como ele coloca aí no terceiro item, e da dinâmica de consumo das famílias. Então, para mim, essa sentença aqui, ela é falsa por causa do não. O PIB ele tem sim relação nenhuma com as atividades econômicas e a dinâmica de consumo das famílias. Então, tem relação. E aqui falou que não tem relação nenhuma. Então, eu vou colocar falso, tá? Porque tem relação. Questão número 2. Gráfico de colunas. Abaixo apresenta as proporções de ocorrência de 5 inadequações domiciliares selecionadas, permitindo comparar os resultados para a população com rendimento domiciliar per capita inferior a $5,50 por dia. O IBGE destaca a marca da concentração de renda observada no Brasil, bem como as significativas desigualdades regionais e raciais. Reflete-se nas condições de moradia da população do país. A relação entre condições de moradia e rendimento monetário refere-se à forma de ocupação do domicílio, se próprio, alugado ou cedido. A população com rendimento domiciliar per capita inferior a $5,50 por dia obteve proporções mais elevadas nas 3 modalidades. A condição de cedido pode indicar uma situação de maior vulnerabilidade, entre outras situações de precariedade que afetam em maior proporção a população que enfrenta situação de pobreza monetária. Então, dados do IBGE. Analise o gráfico e faça uma síntese dos dados. Então, para a gente analisar
e tecer o nosso comentário. Então tá aí o gráfico, a ausência de banheiro de uso exclusivo, do total atinge 2,6%, mas nas famílias com renda per capita abaixo de 5,50 atinge 8,1%. E aí tem paredes externas com materiais não duráveis, né? Tem aqui ônus excessivo com aluguel, ausência de documentos que comprovem a propriedade. Então é para a gente fazer uma pequena análise do gráfico e fazer uma síntese, né, desse nosso comentário. Bom, eu vou comentar aqui 2 pontos, tá? Não vou muito além não. Então o primeiro comentário é a respeito dessa primeira inadequação. Então a primeira inadequação selecionada é a ausência do banheiro, né, de uso exclusivo dos moradores. Ou seja, apenas 2,6% da população brasileira, que corresponde a 5,4 milhões de pessoas, não tem banheiro de uso exclusivo. Tá? Agora, se a gente for olhar para as pessoas com renda per capita abaixo de 5,50 dólares, nós temos o seguinte: entre a população com rendimento domiciliar per capita inferior a 5,50 dólares por dia, a proporção residindo em domicílios sem banheiros de uso exclusivo foi de 8,1. Então, houve um aumento muito grande. Se a gente pegar a população de maneira geral, 2,6% não tem banheiro de uso exclusivo, que corresponde a 5,4 milhões. Agora, quando a gente chega aí numa família de baixa renda, né, com uma renda per capita abaixo de 5,50, essa porcentagem sai de 2,6 e vai para 8,1. É quase 3 vezes, né? Quase 3 vezes mais. Um pouquinho mais de 3 vezes, para ser bem sincero. Então, aproximadamente 15 milhões de pessoas não têm o banheiro de uso exclusivo em sua moradia. E mais um comentário que eu vou colocar aqui é através do excesso de pagamento com aluguel, né? Então, a quarta inadequação selecionada é o ônus excessivo com aluguel. Então, em 2019, 4,7% da população residia em domicílios com essa inadequação, ou seja, 4,7% da população paga aluguel, né? Só que nós temos pessoas que pagam aluguel, mas têm condição de pagar, às vezes foram deslocadas para outros estados, outras cidades e o serviço acaba bancando. Agora, com a população que tenha lá a renda per capita inferior a 5,50, esse percentual foi de 8,7, ou seja, dobra o percentual. Tá? Então essa foi uma pequena análise aí que eu fiz. Não foi simples fazer, né? Não tirei tudo da minha cabeça. Eu consultei a fonte, que é o IBGE, que é da onde o PET tirou os gráficos. Então eu entrei nesse link aqui, lá tem um material do IBGE com gráficos de várias análises que ele fez, e esses dados eu acabei retirando de lá, assim como o PET retirou os gráficos, beleza? Questão número 3. O principal motivo pela qual os jovens param de estudar ou nunca estudaram contribui para a compreensão das distinções sociais no Brasil e pode apontar caminhos para evitar a interrupção precoce dos estudos. Para o IBGE, a maioria da desigualdade se verifica na desagregação por renda. Apenas 7,6% dos jovens pertencentes ao quinto da população de menor rendimento domiciliar per capita frequentavam ou já haviam completado o nível superior em 2019, uma proporção 8 vezes inferior à verificada entre os jovens do quinto da população de maior renda. A análise do gráfico de pizza, abaixo, mostra que a necessidade de trabalhar apareceu como a resposta mais recorrente. As mulheres, por sua vez, além de interromperem os estudos em consequência da gravidez, também o fazem por estarem mais atribuídas dos afazeres domésticos e do cuidado de crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Motivo pouco expressivo para os homens. Essas informações servem para o planejamento de políticas públicas que fomentem o ingresso ou o reingresso dos jovens no sistema de ensino. Como estudante, dê a sua opinião sobre o assunto. Bom, é uma opinião muito abrangente, né? Esse texto falou de várias coisas aí que se referem a abandonar os estudos. Então aqui tem o gráfico, né? A porcentagem de homens, por exemplo, 43% precisava trabalhar, 7%
não tinha escola na localidade, ou não tinha vaga, ou o turno desejado. Aqui 19% concluiu o ensino de estudo que desejava, ou seja, se fez o médio e era aquilo, então ele já concluiu. E aqui tem um gráfico das mulheres. Então, vou comentar em cima dos gráficos, tá? Então, eu coloquei o seguinte: o principal motivo por não estudar é a necessidade de trabalhar e ajudar nas despesas de casa. Então, os familiares, né, o pai e a mãe, eles não possuem um salário que sustente a casa toda, né? O salário é baixo. E esse é o principal motivo que leva os jovens a trabalhar, a ajudar nas despesas de casa. Então, se os pais conseguissem um salário razoável, um salário suficiente para bancar a família, o jovem não ia precisar trabalhar e ele poderia concluir o seu estudo e adentrarem as faculdades. Então, o principal motivo aqui é a necessidade de trabalhar para ajudar nas despesas de casa. E ainda no caso das mulheres, temos a gravidez que impede alguma delas de concluírem os estudos, né? Então, além de precisar trabalhar, muitas delas acabam engravidando e aí fica inviável completar os estudos ou até mesmo fazer uma faculdade. Lembrando que essas duas últimas questões, elas são pessoais, você pode analisar do jeito que você achar melhor, sempre analisando os gráficos. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e até a próxima.